Bom dia, caro aluno. Bem-vindo a estas duas aulas de língua portuguesa, portanto, as aulas 2 e 3, no que diz respeito ao estudo dos gêneros literários. Nesta aula vamos abordar especificamente o gênero lírico, mas antes disso vamos fazer a correção das atividades que te propusemos na aula passada. Como sabes, esta aula tem uma componente vídeo e outra áudio. Tu podes optar por silenciar a componente áudio, portanto a voz do professor, e ler simplesmente as informações apresentadas nos slides, como podes fazer tudo em simultâneo, enquanto lês as informações e ouves a voz do professor. O que não deves fazer é te limitares a ouvir a voz do professor, porque esta é feita em função das informações que estão apresentadas nos slides. Outra coisa que também recomendamos é que resolvas primeiro os exercícios que te propusemos antes de avançares para as informações seguintes. Isto ajuda-te a consolidar as matérias e procura resolver também sem consultar. Consulta depois de resolveres, que é para verificar se as tuas respostas estão ou não corretas. Isto pode ajudar também a fixar as informações contidas nesta aula. Em relação a esta página, nós queríamos fazer o seguinte comentário. A nossa preocupação era que tu verificasses a correção das afirmações, tendo em conta o que estamos a estudar, portanto, o nível formal e o nível do conteúdo dos textos. O que nós fizemos aqui foi colocar os elementos que nos remetem para o nível formal, a castanho, e os elementos que nos remetem para o nível do conteúdo, a azul. Então vais fazer a tua análise em função das respostas que te apresentamos aqui. Na pergunta 2, o que tu devias fazer era transcrever apenas as afirmações corretas, tendo em conta o que estamos a aprender, portanto, o nível formal e o nível do conteúdo, que são os dois níveis que compõem os textos. Procuramos aqui assinalar o que está correto, com certo, e o que está errado, com, naturalmente, o sinal de errado. E, como se pedia também que corrigisses as frases incorretas, riscamos o que está incorreto e acrescentamos a verde o que está certo. Portanto, esta é a perspectiva que tens que assumir quando estiveres a ler as respostas. Na pergunta 3, o que se pedia era que preenchesses esta tabela com informações inerentes aos textos ou aos gêneros narrativo, lírico e dramático, tendo em conta os itens apresentados na coluna à esquerda. Apresentamos aqui as respostas, vais analisá-las. A chamada de atenção que queríamos fazer era em relação ao nome que recebe o autor do texto, portanto é a última informação, mais abaixo, na última fila. Chamar a atenção para a palavra escritor. A palavra escritor é um termo geral. Portanto, quem escreve poesia é escritor, quem escreve textos narrativos é escritor e quem escreve textos dramáticos é escritor. Mas este escritor, ao nível do texto dramático, recebe o nome de dramaturgo e ao nível do texto lírico recebe o nome de poeta. Agora, ao nível do texto narrativo é que vai receber vários nomes em função da forma literária específica que produz. Há um termo que é mais ou menos geral, que é ficcionista, que é o primeiro termo, que se aplica a todo aquele que escreve textos de ficção, tanto textos narrativos inventados. Mas depois temos termos mais específicos. Quem escreve conto é contista, quem escreve romance é romancista, quem escreve novela é novelista, quem escreve crônicas é cronista e por aí em diante. Portanto, isto foi em relação à correção das atividades da aula passada. Agora, entrando especificamente na matéria de hoje, que é o gênero lírico, que portanto é um dos gêneros literários que aprendemos na aula passada, vamos primeiro levar-te a analisar a palavra lírico em si, fora do contexto dos gêneros. A palavra lírico em si, como é que entra na língua portuguesa? Aqui diz que ela vem do latim, né? A palavra latina lírico é que dá origem à palavra lira, e que, por sua vez, a palavra lira dá origem à palavra lírico. Então, lírico vem de lírico, em latim, mas a partir de lírico passou-se para lira e de lira para lírico, em português. Isto chama-se estudar a origem da palavra. Aliás, temos aqui a explicação da palavra étimo. Há uma ciência que estuda a origem das palavras, que é etimologia. A etimologia estuda a origem das palavras. E essa palavra etimologia vem de étimo, que é o vocábulo ou o elemento morfológico que serve de base para a formação de outras palavras.
Atualmente, na língua portuguesa, a palavra lírico relaciona-se ou refere-se a tudo aquilo que tem a ver com sentimento, com emotividade. Portanto, é um adjetivo que é usado para qualificar seres e objetos que têm esta qualidade de sentimental e de emotivo. A primeira atividade tem mesmo a ver apenas com conceitos inerentes ao texto lírico. E apresentamos-te aqui um exemplo. O que nós queremos é que, a partir de uma palavra como, por exemplo, poesia, tu encontres um substantivo da família, que é poeta, um verbo da família, que é poetizar, um adjetivo da família, que é poético, e um advérbio da família, que é poeticamente. Não te esqueças que não devias avançar sem primeiro resolver aquela atividade. Agora, entrando para o conceito de género lírico, temos aqui, os conceitos têm várias definições, nós apresentamos aqui uma das definições. Portanto, o género lírico é aquele que integra textos literários em verso ou prosa, recordem-se, os textos podem estar tanto em verso como em prosa, nos quais predomina, e sublinhamos a palavra predomina, a expressão de sentimentos e emoções. Predomina. O que quer dizer isto? É que nós podemos encontrar a expressão de sentimentos e emoções em vários outros géneros, mesmo no narrativo. Mas não vai ser o predominante, porque no narrativo o predominante vai ser a narração de acontecimentos. Então o que conta aqui é a predominância, não é a presença, é a predominância. Portanto, nos textos deste género, o eu lírico é a entidade central que expressa os seus sentimentos. É mais um conceito importante ao nível dos textos líricos. Eu lírico, ou sujeito lírico, que é o emissor da mensagem, que é aquele ser que o poeta inventa e coloca no texto para exprimir os seus sentimentos. À semelhança do ser que, no texto narrativo, o autor inventa para narrar, que é o narrador. Aqui, esse ser chama-se eu lírico ou sujeito lírico. Qual é o conteúdo? Estamos aqui a falar de forma e de conteúdo. Qual é o conteúdo típico dos textos líricos? Então, está aqui dito que nos textos líricos o que nós esperamos encontrar são emoções, são estados da alma, são pensamentos, são sentimentos, é tudo aquilo que vai por dentro do sujeito. Aquilo que sente, que pensa, que acha ele como pessoa. É o conteúdo dos textos líricos, portanto. E tentamos aqui explicar o conceito de eu lírico e de autor, que é para haver uma diferenciação, porque há quem confunda. Quem está no texto e exprime os seus sentimentos é o eu lírico. Agora, quem escreve e quem inventa esse ser que exprime os sentimentos é o autor. Não devemos confundir nunca isto. Um autor pode criar vários textos e em cada texto haver um eu lírico diferente. Um eu lírico agressivo, um eu lírico sensível, um eu lírico em depressão, diferentes textos com diferentes eu líricos, mas são produzidos pelo mesmo autor. Bem, agora, se analisarmos os versos aqui apresentados do poema de Rui de Noronha, tentamos mostrar como é que nós podemos identificar o eu lírico no texto. Nota que temos, por exemplo, tudo que à luz da natureza existe, alegre é num momento e no outro triste, e eu sou tristeza sempre, sempre pranto. Eu sou. Estas duas palavras é que nos remetem para o eu lírico, porque nos remetem para a primeira pessoa, que é a pessoa do eu lírico. Portanto, eu vai ser um pronome e sou vai ser uma forma verbal conjugada na primeira pessoa. É assim que nós identificamos no texto as marcas do sujeito de enunciação. Enquanto as palavras tristeza, alegre e pranto remetem-nos para os sentimentos. Recorda-te que o lirismo tem a ver com a expressão de sentimentos. O conteúdo do texto lírico é exatamente este, os sentimentos, as emoções. Então, estas palavras triste, tristeza, alegre e pranto, pranto que é choro, sabes que o choro remete para a dor, seja ela física, seja ela psicológica. E isto tem a ver com emoções. Portanto, se te pedem para identificar num texto palavras que remetem para sentimentos e emoções, é exatamente isso que tens que fazer. Dissemos atrás que os textos do gênero lírico são, em geral, textos que exprimem a subjetividade do eu lírico.
Então, aqui o que tentamos fazer-te perceber é a essência desta palavra subjetividade. O que é isto de ser subjetivo? Então, tens aqui uma série de definições que vais ler, só para perceberes o que é que gira em torno da subjetividade. Mas vais sempre perceber que o que gira em torno da subjetividade é o que remete para a própria pessoa, para a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de interpretar do próprio sujeito. Aliás, a imagem que te apresentamos à direita atesta exatamente isto. Temos aqui várias pessoas a rodearem uma letra escrita no chão e, tendo em conta a posição em que cada uma dessas pessoas está, interpreta esta letra como sendo ou 6, ou como sendo 9, ou como sendo um número entre 6 e 9, ou como sendo um número que não sabe qual é, porque a posição em que está não dá para distinguir. Portanto, isto é que é subjetividade. Cada um de nós olha para a realidade na sua perspectiva e interpreta a sua maneira. E é isto que o texto lírico faz. Temos mais uma atividade que deves resolver. Apresentamos-te aqui um texto, né? E as perguntas inerentes a este texto. Por favor, não avances sem responder ou sem resolver esta atividade. Continuando a falar das características do gênero lírico. Ok. Que característica é que nós podemos encontrar ao nível da forma? Ou que elementos formais é que podemos ir buscar que são inerentes aos textos do gênero lírico? Podemos ir buscar a métrica, que tem a ver com o número de sílabas métricas que os versos têm. Podemos ir buscar a rima, que tem a ver com a semelhança de sons no final dos versos. E podemos ir buscar a musicalidade. A musicalidade tem exatamente a ver com esta harmonia de sons, com esta combinação de sons para criar o efeito de agrado a quem lê. Né? Vamos só tentar explicar isso a partir dos versos que estão aqui. Temos aqui: aos nossos rios, nossos lagos, as montanhas, as florestas. Nota que há aqui uma insistência nos sons. Aos nossos rios, nossos lagos, as montanhas, as florestas. Isto é propositado. Né? Então, esta combinação ou esta repetição dos sons propositado cria uma certa musicalidade. E é isto que se chama de musicalidade ao nível da poesia. E isto é uma das características formais dos textos líricos. Mas podemos ter também outras características que têm a ver exatamente com aspectos, vamos lá dizer, da língua, que também são aspectos formais. Portanto, o uso da primeira pessoa, já vimos atrás, a estrofe que aqui é apresentada de Gabriel Mariano diz: acendi eu a vela, onde eu escrevo, enquanto me ardia a mim, para os meus olhos. Então, estas palavras destacadas a preto, a verde e a castanho, remetem-nos para a primeira pessoa, que é assim, volto a dizer, que identificamos o sujeito de enunciação no texto. Mas também podemos ter o uso de interjeções. Sabemos que as interjeções são aquelas palavras que nos remetem para os sentimentos do emissor. Ai, ui, meu Deus, mamané, iui, iu, como dizemos aqui em Moçambique. Isso são interjeções e remetem para as emoções de quem fala. E podemos também encontrar o uso da linguagem conotativa. Né? Já falamos muitas vezes sobre esta questão da conotação, podes consultar as aulas anteriores, mas basicamente a conotação existe quando nós atribuímos um novo significado a uma palavra, em função da nossa emoção, em função do contexto, em função das nossas necessidades de estilo e por aí em diante. Aqui nós temos a palavra querubim, que sabemos que querubim é uma classe de anjos, mas aqui a palavra querubim é usada para se referir à pessoa amada. Né? Então, a palavra anjo, entre aspas, ganhou um novo significado aqui, que é pessoa amada. Portanto, é isto que se chama de conotação e é uma das características dos textos líricos. Tendo em conta esta nova leva de informação que tivemos, vamos resolver a atividade 3. Né? Vamos buscar no texto características formais que atestam o caráter lírico. Recordas-te que as características formais já foram vistas nos slides anteriores. Então é só questão de ir ao texto, buscar essas informações, usando o mesmo método que usamos na explicação, mas pode usar um outro método também que te for conveniente. A característica de gênero lírico ao nível do conteúdo.
só estamos a sistematizar, portanto, em geral é aquilo que é subjetividade, explicamos isto antes, o que é isto de subjetividade, e dentro da subjetividade encontramos o sentimentalismo, encontramos a emotividade, encontramos a afetividade, não é? E temos aqui um conjunto de versos que tentam exemplificar isso. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Isto é um extrato de um poema famoso de Luís de Camões, não é? E temos aqui amor, ferida, dói, sente. Todas essas palavras remetem-nos para sentimento, não é? E depois, tudo o que à luz da natureza existe, alegre num momento e noutro triste. Temos aqui dois sentimentos contraditórios, alegre e triste. Eu sou tristeza apenas, ou melhor, eu sou tristeza sempre, sempre pranto. Não é? Sempre tristeza, sempre choro. Leva-nos também para sentimentos. Poderíamos continuar a analisar os restantes extratos e vamos encontrar sempre, no extrato seguinte temos esta saudade que está na lembrança, e no outro extrato de Agostinho Neto temos aqui o amor à pátria, chama-se isso patriotismo ou nacionalismo. É um sentimento também. Aqui tentamos apresentar de uma forma geral os sentimentos, os temas mais explorados pelos poetas líricos ao longo dos tempos. Estamos a falar desde a antiguidade até a atualidade. Os temas são mais ou menos os mesmos, com variações, mas é só para perceberes muito bem quando falamos de sentimentos. Que sentimentos são esses? Então pode ser o amor simples, pode ser a ansiedade, pode ser a saudade, pode ser o ciúme, não é? Pode ser uma paixão avassaladora, daquelas que fazem as pessoas fazerem asneiras, pode ser dor, pode ser mágoa. E se continuarmos, vamos até encontrar sentimentos pouco individuais, mais comuns, como reivindicação, valorização da cultura, orgulho de ser negro. Isso já não é um sentimento de uma pessoa, é um sentimento de várias pessoas. O humanismo também, o nacionalismo, não é bem um sentimento que cada um tem individualmente, mas temos. Nós, os moçambicanos, temos esse sentimento de orgulho pelo nosso país, ou devíamos ter, e isso é um sentimento nosso como moçambicanos, não é individual. Mas agora, o amor que a gente sente por alguém, esse é um sentimento individual. Portanto, quer seja um sentimento individual, quer seja um sentimento coletivo, estes sentimentos são conteúdo para textos líricos. Aqui apresentamos-te alguns poetas líricos moçambicanos. Na verdade, todos eles já não estão vivos, começando dos mais antigos para os mais recentes. Bem, temos Rui de Noronha, é um dos primeiros poetas que o nosso país teve. Zé Craveirinha e Noêmia de Souza são mais ou menos da mesma geração, né? Começaram a escrever mais ou menos ao mesmo tempo. E depois temos Eduardo White, que é um poeta mais recente, portanto, podemos dizer, entre aspas, um poeta já que chegou até ao século XXI, apesar de ter nascido no século XX. E a nossa quarta atividade, tendo em conta as últimas informações, o que nós pedimos aqui é que leias os poemas que são apresentados em anexo. Temos 6 poemas em anexo. Procuramos apresentar poemas de escritoras de língua portuguesa, de África, de Portugal e do Brasil, só para teres uma ideia de como é que o lirismo se faz nestes países todos de expressão portuguesa. E então o que queremos aqui é que digas qual é a mensagem central que o sujeito transmite nesse poema. Não é? Em poucas palavras, não é uma análise profunda, é só ler o poema e extrair a mensagem central. Okay? Neste poema, o sujeito lírico pretende exprimir isto. É basicamente este tipo de resposta que nós queremos que apresentes. E então, muito obrigado pela tua presença nesta aula, e vamos percorrer os poemas só para que tu os tenhas. Né? Recorda-te que a forma que tu podes usar para poderes ler mais atentamente os poemas é pausar o vídeo e te concentrares em cada um dos poemas. Né? Portanto, a outra página é esta, portanto, apresentamos primeiro os 3 poemas e os outros 3 poemas estão cá, e então é assim que nós terminamos a nossa aula.
E não te esqueças, resolver a atividade é bom porque tu praticas, tens exames daqui a menos de um mês e vais precisar de ter esta exercitação para que estejas preparado para os exames. E muito obrigado pela tua atenção.